Olá, tudo bem? Nesse último domingo, dia 3 de agosto, ocorreram manifestações em apoio ao ex-presidente Bolsonaro em todo o Brasil. Mas a pergunta é essa, a pergunta que eu vou fazer é essa: o que leva essas pessoas, quem são essas pessoas que participam desses protestos? O que liga essas pessoas a a saírem no domingo em suas casas e irem protestar a favor do ex-presidente? Todas que estão ali, fica bem claro, elas são contra o atual presidente do Brasil, o Lula, né? Elas são contra a política de esquerda. Mas tem algo que liga elas, que é muito significativo. As pessoas que estão ali, elas se identificam com a classe média. As pessoas que vão ali, elas lutam pela sua condição de vida, pelo seu estilo de vida. E o Lula, para elas, ela representa alguém que está prejudicando o estilo de vida delas. Quem são as pessoas que vão ali? São profissionais liberais, são aposentados, são pessoas ligadas às igrejas, né, evangélicas e católicas. E esses movimentos, eles conseguem... Claro que existe a participação de partidos políticos ali, do PL e do Partido Novo, principalmente, né? Mas, queira ou não queira, esse movimento, ele é um movimento classista. Ele é um movimento de, como se diz assim, de luta, de sobrevivência por um status da classe média. Então, se a gente for prestar bem atenção hoje no Brasil, a classe média, ela foi envolvida pela fala, pelo discurso da extrema-direita. A extrema-direita conseguiu seduzir a classe média, né? Então, o que acontece? O Bolsonaro, ele virou um personagem, uma personalidade que representa a classe média hoje no Brasil. Isso é muito importante passar. Hoje, um símbolo de classe média é o Bolsonaro. O Lula não representa a classe média. E outra coisa que acontece do que atrai as pessoas para esse movimento da classe média é que dificilmente hoje você vai ver algum pobre se identificar com a sua condição de vida, com a sua pobreza. Não existe isso no Brasil. Então, quando a gente vê no final dos anos 70, início dos anos 80, aquelas greves que ocorriam no ABC Paulista, você vai ver um movimento
sempre a fala é essa: o movimento é dos metalúrgicos do ABC Paulista. Não existe no Brasil um movimento de pobre. Porque quando você fala que o movimento é de pobre, isso constrange. Você fala assim, ó, vamos lá nos reunir em defesa dos pobres. Ninguém vai. Só que se é um movimento em defesa da classe média, o pobre vai nesse encontro, vai nesse evento, porque ele está seduzido, ele está, como se diz, ele se sente participante desse movimento de classe média. Ele quer ter uma vida de classe média. Né? Então, as pessoas falam, por que a extrema-direita consegue atrair mais? Porque a extrema-direita conseguiu atrair a classe média. E a pobreza também vai no evento, os pobres vão no evento, porque eles não se consideram pobres. Eles se consideram classe média. Então pode ver o seguinte, assim, ó, quando existe, digamos, greve no serviço público, na saúde ou na educação. É greve dos professores, é greve do pessoal da saúde, né? Mas por que as pessoas fazem greve? Porque também esses dois segmentos, o da saúde e o do magistério, eles se acham que também ainda fazem parte de uma classe média, né? Há muito tempo, por exemplo, os professores, na minha opinião, já não fazem mais parte de uma classe média. A não ser alguns cargos dentro da função do magistério, cargos administrativos, os burocráticos, né? A direção de escola, daí eu sinceramente eu considero que fazem parte da classe média. Mas a maioria do magistério fazem parte hoje de uma massa trabalhadora. Há muito tempo perderam o status. A mesma coisa em relação ao pessoal da saúde, né? Quem ainda ali tem uma condição de classe média ficou restrito aos médicos, no caso. Talvez enfermeiros chefes, alguma coisa assim, né? Tem gente que não vai assim apoiar esse meu pensamento, mas eu vejo assim que hoje, quando a classe média, ela luta para a manutenção do seu status social, né? E aí, por que o apoio aos Estados Unidos? Porque o modelo de classe média que existe no Brasil é um modelo norte-americano. Quem espalhou para o mundo o estilo de vida de classe média foram os Estados Unidos. Por isso, esse apoio dessa classe média, o que é classe média? A classe média é seduzida por essa narrativa dos Estados Unidos. Então elas são muito presas ao passado, né? O brasileiro, é só vocês observarem, por exemplo, o padrão de casa, de moradia hoje da classe média alta no Brasil. É aqueles condomínios muito parecidos com o modelo americano, casas sem muros, né? Aí eles fazem aqueles condomínios fechados, né? Antigamente eram aqueles carrões, né, da década de 70 e 80, hoje já são aqueles jipões, né? As picapes grandes. Então, o que acontece? Essa narrativa, essa propaganda, essas pessoas são seduzidas por esse modelo. Então, a classe média no Brasil, ela nunca foi uma classe média patriota.
A classe média, ela não tem interesse de melhorar. O pensamento da classe média não é de melhorar as condições de vida de todo o povo brasileiro. Nunca foi isso. Ela nunca teve um pensamento plural. A classe média sempre teve um pensamento egoísta. Então é assim, ó. Vamos participar daquele movimento político. Por quê? Porque eu sou da classe média. Então, o que ocorre hoje é nisso que a esquerda perde. Porque a esquerda, ela ela tenta, né, na teoria, no seu discurso, na sua narrativa, tentar levar uma consciência para a população, só que essa população, ela não se identifica com a pobreza. Ela é indiferente com a pobreza. Ela é indiferente com os miseráveis. É só observar, por exemplo, aquele padre de São Paulo lá que tenta ajudar aqueles moradores de rua. Né? Agora, esqueci o nome dele. Né? Mas qualquer pessoa que tenta ajudar os moradores de rua, eles já são assim, por exemplo, as pessoas são rejeitadas. Então você vê como essa classe média, ela não tem consciência do que está ocorrendo no mundo. Ela se preocupa com os seus negócios, com a sua família. Né? E por isso que a extrema-direita, ela conquistou a classe média no Brasil e nos Estados Unidos também. Né? Porque o trabalhador, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil ou na Argentina, ele não quer participar do seu grupo social. Ele não se identifica mais com os trabalhadores. Ele se identifica com a classe média, mesmo ele não pertencendo à classe média. Então, o que está ocorrendo? Isso, a perda de poder aquisitivo da classe média no Brasil, ela vem perdendo poder aquisitivo desde da época dos governos militares. Quando há, por exemplo, quando o Brasil passa do governo militar ali para o Sarney, há uma grande crise no Brasil inflacionária, né? Há uma perda de status tremendo à classe média ali. Só que o que vai acontecer? Quando começa a ocorrer políticas públicas no Brasil, políticas públicas vagarosas, né? Lentas, isso vai dando uma condição social melhor para o povo, não para a classe média, para o povo no geral. Só que os números do governo são diferentes dos números de uma família, né? Principalmente de classe média. Né? Então, digamos que os índices, os números, né? As estatísticas, digamos, do governo brasileiro pode até parecer assim, existem mais pessoas vacinadas, existem melhores condições de vida, né? Tal, são poucas, né? Há um avanço, mas se você vê isso em relação à classe média, você vê que existe uma aceleração da diminuição da classe média no Brasil. Então, está diminuindo esse grupo social no Brasil. E por isso que essa classe média, ou quem se acha classe média, é seduzido pelo discurso bolsonarista, pelo discurso da extrema-direita. Né? Então, a esquerda, ela não consegue seduzir essa classe média. Ela não consegue seduzir essa classe média. A grande dificuldade da esquerda é tentar trabalhar em função dessa classe média.
Porque para essa classe média, o governo só está agindo em defesa dos mais pobres, dos miseráveis, né? O assistencialismo. Só que ao mesmo tempo a gente vê que essa classe média ela tem vergonha de políticas públicas. Isso que é uma verdade também. A classe média tem vergonha de participar de programas sociais. Ela não quer participar. Então, o que acontece? A classe média, ela reclama de pagar impostos, e com razão, né? Eu acho que no Brasil existem muitos impostos, só que essa mesma classe média, ela não reclama que os ricos, os mais ricos, não pagam impostos no Brasil. Ela reclama do assistencialismo, dos programas assistenciais do governo com os mais pobres. Ela não é contra, digamos, o assistencialismo quando de dinheiro para grandes empresas no Brasil, como agora estão tentando negociar essa taxação dos Estados Unidos, e os grandes empresários querem que o governo ajude, o agronegócio quer que o governo ajude também. Aí o governo, daí essa classe média também ela não vê isso. Por quê? Porque essa classe média é egoísta. A classe média. Então essa classe média, ela, por exemplo, assim, ela não se importa agora de usar a bandeira dos Estados Unidos a favor do Trump. Porque para ela, o PT e a esquerda, né, a narrativa que existe é que o PT que está prejudicando essa classe média. Né? Então, há uma crise, por exemplo, assim, há uma crise na esquerda em tentar levar essa consciência de classe para a classe média no Brasil. A classe média não é mais seduzida pelo discurso da esquerda. Né? Então é necessário que haver realmente uma aceitação da condição de pobreza, do empobrecimento da classe média. E a classe média não vai aceitar isso. Né? Para haver um avanço, no caso, no Brasil, teria que ocorrer isso, uma consciência que a pobreza tem perdas, muitas perdas, em função do orçamento, né, da economia, mas a classe média também. Só que a classe média ela não tem mais uma leitura da realidade do Brasil. Eu vou repetir aqui, essa classe média ela foi seduzida pelo discurso fácil da extrema-direita. Né? O que eu percebo, assim, só mudando um pouquinho de assunto, esses políticos da extrema-direita, eles só sabem criticar os seus opositores, né, os seus adversários. Mas eles não têm, por exemplo, uma proposta de melhoria para essa classe média e para o povão, né, para os trabalhadores. Quando eles fazem alguma coisa, é só para empresário. Só para empresário. Vocês podem ver. Mas é o que está acontecendo hoje no Brasil. Para não me prolongar muito nesse vídeo, né? A esquerda ela não consegue mais seduzir a classe média. E a classe média é o termômetro da sociedade. E a classe média revoltada mergulhou de cabeça nesse pensamento da extrema-direita, do PL, do Partido Novo. Aqui no caso de Joinville, o Partido Novo atrai muito mais essas associações empresariais do que o próprio PL.
PL tem o poder do governo do Estado, mas esse discurso anti-Estado, ele é mais assim divulgado, né? No Partido Novo, dentro do Partido Novo, né? Tanto que está havendo uma grande aproximação aí agora do prefeito com o governador do estado, né? Então, o que acontece assim? A esquerda, ela vai ter que tentar conquistar de novo a classe média, coisa que vai ser muito difícil, porque não existe consciência de classe no Brasil.